Durante a semana, vimos a histeria de Bolsonaro fracassar no ato de Copacabana, o Supremo Tribunal Federal reagir, no campo democrático, contra o extremismo capitaneado por Elon Musk no Brasil, e o presidente Lula marcar um gol no jogo político, minimizando o clima de tensão com Arthur Lira e evitando eventuais derrotas do governo na análise dos vetos presidenciais sobre emendas parlamentares e o fim da saidinha dos presos. Fique por dentro do resumo da semana na política preparado pelo Mídia Ninja e veja como a extrema-direita se frustrou com o fiasco de Bolsonaro e tomou um golpe após a articulação bem-sucedida de Lula ao longo da semana. Em mudança de postura, Bolsonaro fugiu do confronto direto durante o ato em Copacabana e usou o pastor Silas Malafaia como mensageiro dos seus ataques às instituições, sobretudo ao ministro Alexandre de Moraes e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Durante a manifestação, pastor chamou Moraes de ditador da toga e acusou Pacheco de covardia e omissão diante da suposta censura promovida pelo STF contra o discurso extremista no Brasil. Ele disse o seguinte: Moraes, quem te colocou como censor da democracia? Quem é você para definir o que um brasileiro pode falar? A fala ocorre na esteira das decisões do ministro contra a plataforma X, que se tornaram o centro da polêmica envolvendo o judiciário brasileiro e o bilionário Elon Musk. Malafaia ainda pediu a renúncia dos comandantes do Exército. Ministros do governo Lula comemoraram a baixa adesão da manifestação realizada pelo ex-presidente Bolsonaro neste último domingo, em Copacabana. Com público de apenas 32.700 pessoas, bem abaixo da expectativa dos organizadores, o ato demonstra uma perda de força do bolsonarismo, como afirmaram ministros do Executivo. Para o site Metrópolis, um deles avaliou a manifestação como, abre aspas, mais do mesmo, sem novidades, e, portanto, ruim para eles. Já o deputado federal Lindbergh Farias foi às redes sociais defender a prisão preventiva do ex-presidente, após análise do discurso feito pelo pastor Silas Malafaia durante o ato. Eles vão tentar continuar criando um clima para intimidar o Supremo e impedir uma investigação livre. Esse é motivo de prisão preventiva, tá? No contrafluxo da verborragia da direita, a reação do Supremo diante dos ataques extremistas começam a ganhar corpo. Pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que os ataques incitados por Elon Musk contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, partiram, em sua maioria, de perfis falsos e com uso de bots. A análise levantou as postagens dos dias 8 e 9 de abril e identificou aproximadamente 90 mil posts, com 39 mil contas publicando em inglês e outras 30 mil em português. Dentro da comunidade que dissemina a retórica em apoio a Elon Musk, menos de 50% das contas são consideradas legítimas, enquanto 47% são identificadas como robôs. As ações de Moraes para remover perfis se tornaram o foco do confronto com o bilionário, que ameaçou não cumpri-las e tentou intimidar a justiça brasileira nas últimas semanas. Musk enfrenta 2 inquéritos no STF. Em despacho publicado no último sábado, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 5 dias para que a plataforma X se manifeste sobre o descumprimento de decisões judiciais apontados pela Polícia Federal. Segundo o relatório da PF, a plataforma de Elon Musk permitiu a transmissão ao vivo de conteúdo de perfis bloqueados por ordem judicial. Isso incluiu contas de pessoas como o blogueiro Alan dos Santos, o senador Marcos Duval e do comentarista liberal Rodrigo Constantino. Anteriormente, a defesa da X no Brasil negou ter habilitado a transmissão dessas contas bloqueadas, mas admitiu ter bloqueado ou suspendido 161 contas por ordem do Supremo. Entre 2019 e 2024, a empresa recebeu 88 ordens de bloqueio ou suspensão do STF. O Judiciário dá os primeiros passos contra parlamentares de vocação golpista. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta terça-feira a deputada federal Carla Zambelli e o hacker de Araraquara, Walter Delgatti Neto, por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça em janeiro deste ano. A Polícia Federal havia encaminhado à PGR a conclusão do inquérito em fevereiro deste ano.
apontando que os dois invadiram o sistema para inserir dados falsos, incluindo mandados de prisão forjados com assinatura falsa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por se tratar de uma investigação contra parlamentar com foro privilegiado, a denúncia agora vai ao Supremo Tribunal Federal. Preso no início de agosto, o hacker confessou o crime e afirmou ter feito a invasão a pedido de Zambelli, mediante pagamento de R$40 mil. Entretanto, ao passo em que as instituições avançaram em assuntos delicados da oposição, Lula lançou mão da discrição para mexer as peças do tabuleiro e, sem alardear seus movimentos no Congresso, conseguiu apaziguar crises, evitar desgastes e assegurar continuidade no plano de governo, a começar pela relação com Arthur Lira. Durante a entrevista na qual recuou das ofensas ao ministro Alexandre Padilha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se rendeu ao presidente Lula e disse que primeiro ano do governo foi espetacular. O elogio de Lira ocorre como um gesto de aceno ao executivo e demonstra uma mudança de tom em relação ao início deste mês, quando partiu para ataques pessoais contra o ministro responsável por fazer a articulação de Lula na Câmara dos Deputados. Ainda na mesma entrevista, Lira também rebateu comentários de que estaria preparando pautas-bombas e comissões parlamentares de inquérito para desgastar o governo e confessou o seguinte: não há nenhum governo, desde que cheguei na Câmara, que tenha tido melhores condições de governar o país do que o presidente Lula teve dado por nós. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atendeu a pedido de parlamentares da base governista e adiou a sessão conjunta do Congresso para análise de vetos presidenciais. Pacheco anunciou a decisão na noite desta quarta-feira, pouco antes do horário em que estava agendada a sessão. De fato, não havia um mínimo consenso em relação a tudo quanto havia de projetos e de veto, melhor dizendo, nessa sessão do Congresso. Então nós damos mais esse prazo para que possam os líderes entabularem o máximo possível dos acordos. Ainda nesta quarta, Pacheco recebeu visita do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sua residência oficial em Brasília. No encontro, estiveram presentes líderes do governo e o ministro de Lula entregou o texto principal de regulamentação da reforma tributária. Antes disso, Haddad já havia entregue a Arthur Lira, presidente da Câmara. Para finalizar, o Mídia Ninja separou um corte de Lula durante evento com jornalistas no início da semana, no qual tirou sarro do bolsonarismo, além de prometer estar formando aliança global contra a extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, eu acho que nós estamos vivendo um novo período. Os setores de esquerda, os setores progressistas, o setor democrático têm que se organizarem, têm que se preparar. Eu estou tentando ver, já falei com o Pedro Sanches, falei com o Macron, eu estou tentando ver se a gente consegue fazer uma reunião com os chamados, presidentes democratas, por ocasião da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, para a gente definir, uma estratégia de como nós vamos, a nível internacional, enfrentar o crescimento da extrema-direita e suas matizes. Eu acho que é um problema novo na política, novo. A geração de vocês na imprensa não estavam, não viveram esse momento. E é um momento novo em que vale qualquer coisa menos a verdade. Quanto maior for a mentira, quanto mais, ou seja, você pega a cena de um cara em Curitiba esses dias que estava trabalhando limpando o vidro, o outro vai e corta a corda. Aí você pega um cara, vai reclamar de uma casa que estava alugada, que a casa ficou buraco. O cara era médico, vai o médico e a mãe dele na casa do cara, um com rifle, outro com a pistola, e mata o cara. Ou seja, isso não existia nesse país. E agora virou uma coisa corriqueira. Porque está estabelecido um ódio na sociedade que nós temos que tentar, criar um mundo, civilizado, uma coisa de paz, uma coisa mais harmoniosa. É difícil, mas nós temos que tentar. Por isso que de vez em quando alguém vai me perguntar, já vou responder logo. Presidente, o que o senhor acha do ato em Copacabana? Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o Minha Casa Minha Vida do João de Barros.
eu descobri no Palácio do Alvorada 4